Olá, eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no programa Prosperando. Estamos começando uma semana e eu quero te desejar uma semana maravilhosa, abençoada, que haja realizações nessa semana sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Eu quero falar também, se você está começando conosco, não deixe de se inscrever. E não saia daqui e aproveita já, né, para clicar aí nesse botãozinho aí, nessa mãozinha aí, deixa o seu ok aí, o seu like, você gostou, né? E se puder, nos ajuda muito, deixa o seu comentário também. E também divulgue isso para os seus amigos, não é? Fale com eles sobre esses testemunhos que nós temos trazido aqui. Temos trazido tanta gente aqui que tem sido abençoada. E hoje nós vamos continuar o assunto que nós começamos na semana retrasada. Começamos falando sobre quebrando maldição. Maldição! Mas, pastor, isso existe! Nós já tratamos sobre isso lá no começo. Continuamos no segundo e agora vamos hoje e a semana que vem ainda vamos continuar falando sobre isso. Você pode escrever suas dúvidas nos comentários, pode fazer perguntas, pode colocar, aproveite os comentários para fazer pedido de oração. Muita gente tem me procurado, pastor, eu gostaria que nós temos um grupo de intercessão e vamos estar orando, então pode colocar o seu pedido de oração que nós vamos orar. Quer tirar dúvidas, pode ir lá que a gente vai procurar responder. Se não respondemos por lá, respondemos por aqui, tá bom? Então, eu creio que vamos ter hoje um programa maravilhoso. Estou trazendo aqui um grande amigo, alguém que tem tido um trabalho tremendo, de uma relevância fantástica na região onde ele atua. Você vai conhecê-lo daqui a pouquinho. Fica aí, não sai daí. Nós vamos para as nossas mensagens e já retornamos. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, estamos de volta e se você quiser nos seguir, pode entrar nas nossas redes sociais, PR Walter Oliveira. Você pode nos seguir e hoje eu quero apresentar, e com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, Pastor Torres, alguém que aprendemos a admirar pela excelência. Deixa eu dar um testemunho aqui antes dele começar a falar. Eu fui convidado para dar um seminário de libertação financeira na sua igreja, e eu estava me dirigindo. Ele tem um trabalho tremendo lá na periferia, bairro São Carlos, setor noroeste, né? E indo para lá, você vai num bairro simples, você vai imaginando como seria a igreja. Qual foi a minha surpresa quando eu chego lá? Uma tremenda igreja de excelência, já na entrada. Você passa num túnel assim, maravilhoso, parece que você está numa nave espacial, lindo, maravilhoso o trabalho, e ele faz um trabalho social fantástico, ele vai falar sobre isso hoje. Pastor Torres, você é bem-vindo aqui, nós te recebemos com muita alegria. Obrigado, pastor Walter, é um prazer muito grande poder estar com o senhor aqui, poder estar falando das coisas pertinentes ao reino de Deus. E o bairro São Carlos, lá na região noroeste, foi um desafio muito grande, continua sendo um desafio, mas nós temos visto a mão poderosa de Deus transformando a região. É claro que não é somente pelo trabalho que nós realizamos lá, essa é uma obra da igreja, porque onde a igreja chega,
eu creio que a fibra moral muda, que o padrão de vida das pessoas mudam, tudo muda. Nisso. O Evangelho chega e transforma. E lá é um local onde Deus nos estabeleceu, então temos feito um trabalho lá procurando honrar ao Senhor e mostrar aquilo que o rei pode fazer Amém. Na vida de uma pessoa. Pastor Torres, o pastor Torres ministra pelo Brasil todo, dando seminários de libertação, é uma bênção. Mas me diz uma coisa, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você tem uma história futebolística, né, atlética, não é o meu caso, dá para ver que não é o meu caso. Mas conta um pouquinho da sua história e como Jesus entra em tudo isso. Pastor, eu sou nascido, né, no Maranhão, então eu vim para Goiânia com 17 anos de idade a convite de um amigo de lá que jogava em um clube aqui da capital. Então, em 86, eu vim fazer teste aqui num time da capital, fui aprovado, e nesse mesmo ano, em 86, mesmo sendo parte da época dos juniores, eu já com 17 anos de idade comecei a jogar no time profissional. Jogava de zagueiro. Então, em 87, eu me converti. Havia um trabalho de Atletas de Cristo aqui em Goiânia, um trabalho que começou no Brasil através do Baltazar, que é um atleta também goiano. Alex Dias Ribeiro, que era um corredor de Fórmula 1, e o João Leite, que era goleiro do Atlético Mineiro na época. Tudo da minha época. Então eu fui convidado para participar de uma reunião de Atletas de Cristo, juntamente com outros atletas do Vila, do Atlético, do Goiás, do Goiânia e de várias modalidades. Então eu comecei a frequentar Atletas de Cristo e logo comecei a frequentar uma igreja. Foi a época, então, da minha conversão. Foi em 1987, através de um trabalho de Atletas de Cristo. Bem na sua juventude. Bem na juventude. Que entra Jesus. E me diz uma coisa, como essa necessidade, essa busca para servir, porque assim, eu fiquei impressionado com o trabalho que você faz. Como foi, porque uma coisa é eu ser atleta, outra coisa é despertar em mim o desejo de mudar vidas, de transformar vidas. E eu entendo que só Jesus pode fazer isso, não é? Como é que foi essa transição de você de atleta para alguém que começa a fazer um trabalho social com uma grandeza como é hoje lá? Pastor Walter, em 87 eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e vou continuar jogando até 91. Então joguei alguns campeonatos goianos, Copa do Brasil, Brasileiro da Série B. Em 81, por vários motivos, eu decidi parar de jogar de futebol. Havia uma contusão, havia uma série de coisas. E comecei a seguir mesmo na fé, buscando uma fome muito intensa por Deus. Em 2000 fui consagrado pastor na mesma igreja, converti na Igreja de Cristo, batizei, casei, fui ordenado pastor na Igreja de Cristo e esse trabalho também é na Igreja de Cristo. Você já tem 25 anos de ordenação. Já, 25 anos de ordenação. Então, assim, eu creio que o Evangelho ele é integral. Amém. Então não adianta só eu pregar para tirar as pessoas do inferno. Mas eu sempre carreguei no meu coração também a mentalidade de tirar o inferno de dentro das pessoas. Glória a Deus. Então a grande questão qual é a necessidade que a sua abundância supre? Qual é a sua riqueza que supre a pobreza de uma outra pessoa? Então, não somente em termos financeiros, mas também em termos de mentalidade, de uma mente transformada. Então, isso queimava muito no meu coração, porque eu acho que um evangelho que ele assiste somente às necessidades do seu próprio povo, então eu acho que ele precisa de algo a mais. Que tremendo. E isso é muito importante, eu sempre carreguei no meu coração isso. Eu sei que a fé, ela não nos leva para o céu, porque a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não Amém. De obras para que ninguém Amém. Se glorie. Mas a Bíblia diz que uma vez que eu tenho fé, eu vou demonstrar para as pessoas a minha fé através das minhas obras. E sabe, pastor, eu tive um episódio de um jovem que precisou de um tratamento psiquiátrico. Então, quando eu fui atrás de uma clínica que tivesse uma linha mais voltada para o Evangelho, né, para o Evangelho verdadeiro, então eu não encontrei. Então eu comecei a perceber que todo o trabalho de boas obras eram feitas por outras pessoas, por outras religiões, por outras entidades, por ONGs, e a igreja se omitindo. Olha.
Então eu creio particularmente que a igreja ela pode construir prédios, ela pode avançar, e isso é bom, isso é, sabe, é legítimo. Mas eu preciso atender às necessidades também da comunidade. Amém. E o grande desafio é esse, pastor. Se o prédio da igreja onde eu pastoreio, se ele desaparecesse amanhã pela manhã, a comunidade sentiria falta ou ela daria graças a Deus porque um povo barulhento, chato saiu de lá? Tremendo. Então, hoje, graças a Deus, nós caímos na simpatia da comunidade, nós atendemos a comunidade, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas nós procuramos atender a demanda da comunidade. E isso gera um respeito, gera uma autoridade para falar no coração dos nossos vizinhos, da nossa comunidade. Então eu creio nisso, sabe? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também é um Evangelho que tira não somente as pessoas do inferno, mas o inferno de dentro das pessoas, de dentro das suas famílias. Tremendo. Agora eu queria que você falasse uma coisa. Como é implantar uma mentalidade de transformação? Porque é isso que você faz lá. Você leva uma mentalidade de transformação, de excelência. E eu acho isso... Eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá. Como é que é você implantar essa mentalidade em meio a uma realidade tão adversa como é lá, de pobreza? Porque eu sei que quando você chegou lá, a realidade do bairro era diferente. E a igreja tem feito uma tremenda diferença lá, não é? Então, como é você levar uma mentalidade de excelência para um meio tão adverso, de pobreza, de falta, de escassez? Como é que conta um pouquinho sobre isso? Pastor, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Então, nós sabemos que a excelência, ela honra a Deus e inspira as pessoas. E algo que ficou muito forte no meu coração nessa experiência, lá no bairro São Carlos, eu tinha a possibilidade de ir para um bairro nobre, começar um trabalho. Nós tínhamos as pessoas... O que para muita gente é o caminho mais... Seria, né, o mais fácil, né? E em uma das minhas crises, em oração, para que Deus fizesse e transformasse a realidade, a fibra moral, muita violência, muito abuso, muito vício... Sabe, algo que gritou no meu coração foi: eu sou o mesmo Deus, no bairro São Carlos, no setor Bueno, no setor Oeste. Eu sou o mesmo Deus no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. O meu poder não muda. Eu creio. Então, quando o Evangelho chega, o Evangelho saudável, a palavra de Deus é ministrada, e há a motivação correta no coração, então Deus faz. Porque Deus não é limitado por um espaço geográfico, pastor. Amém. Deus não é limitado por um espaço geográfico. Amém. O que limita as pessoas não é Deus. O que limita as pessoas é uma mente escassa. É uma mente que não foi renovada. E talvez, né, isso pode soar até, dependendo de quem vai escutar, mas talvez a maior dificuldade dos céus, depois de salvar um homem, seria levar ele a ter uma mente transformada. Porque a pessoa aceita Jesus, ela converte, ela vai para a igreja, mas a mentalidade é uma mentalidade velha, uma mentalidade ultrapassada, antiga. E Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque quando a mente é transformada, então eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lembro de uma história, pastor Walter, eu acho que eu vou contar, qualquer coisa depois corta. Fica tranquilo. Um casal novo, casaram e na lua de mel a moça foi fritar uma linguiça. E ela, então, na primeira noite, depois de todos os acontecimentos, ela vai lá fritar a linguiça e de repente ela vai e corta a ponta de uma linguiça, do lado da linguiça, depois corta outra ponta e coloca para fritar e joga fora. E o cara falou assim: poxa, mas esse negócio tá estranho, o preço que tá a carne, né? Olha. Mas eu não vou brigar, é a primeira noite, né? E quando terminou a janta, ele falou: meu bem, por que você cortou a ponta da linguiça e jogou fora? Ela falou assim: meu bem, eu não sei, foi porque eu vi a minha mãe fazer isso em casa. Ele falou: então eu vou conversar com a minha sogra. E falou: sogra, por que a senhora cortava a ponta da linguiça quando ia fritar? Ela falou: meu filho, é porque a minha mãe fazia. Aí o cara falou: rapaz, eu vou conversar com a vozinha. Aí teve a oportunidade e falou: vozinha, por que a senhora cortava a ponta da linguiça na hora que ia fritar? Ela falou: meu filho, porque na minha época a linguiça era muito grande e a frigideira era muito pequena. Uau!
Olha! Então, às vezes as pessoas elas vão repetindo a história em todos os níveis, simplesmente porque presenciaram. Nem sabem. Não sabem nem o porquê. Então, uma mente renovada, uma mente transformada. Quando você deixa Deus transformar o seu coração, mas também mudar a sua mentalidade, então isso faz toda a diferença, independente de qualquer lugar. Pastor, quem tem uma mente renovada, você pode colocar ele em qualquer lugar, em qualquer situação. José estava dentro da prisão e mudou aquela prisão. José estava como prisioneiro, como escravo, na casa de Potifar. Olha. E a Bíblia diz, o próprio Potifar diz, olha, eu sei que Deus está me prosperando por sua causa, por causa da sua presença aqui. Olha. Então não importa o lugar que eu estou, o que importa é a mentalidade que eu tenho de Deus para expressar naquele lugar. Então foi isso que aconteceu e tem acontecido ali na nossa comunidade. Que tremendo. Muitas dessas limitações, você contando aqui me veio a mesma coisa, né? A gente, quem ministra tem um monte de história, né? Alguém disse que você cria um elefante, você amarra ele numa estaca, a estaca bem fincada, tal, ele é pequenininho, ele não consegue arrancar, ele fica ali. Só que ele cresce, vai ter muita força. Você pode pegar um gravetozinho, botar a coisa ali, ele não sai. Ele foi criado dizendo, eu não consigo tirar essa corda desse pau, dessa coisa. Né? E ele vai, com a força que ele tem, mas ele foi condicionado a achar que aquilo... Quantas dessas limitações estão dificultando, impedindo da gente crescer? Deixa eu te falar... com tudo isso, por exemplo, e como foi alocar recursos? Porque você foi lá para começar do nada. Como começar num lugar tão simples do nada? Pastor, eu acredito que quando você está no centro da vontade de Deus e a motivação correta, Deus patrocina essas coisas. Amém. Porque não há escassez no céu. Não há. Amém. Toda provisão já foi nos dada em Cristo Jesus. Eu creio. Então eu acredito mais que essas coisas a gente começa com responsabilidade e Deus termina. Amém. Então quando nós chegamos ali, pastor Walter, nós colocamos, para você ter uma ideia, 38 caminhões de terra trucado só para poder nivelar aquele terreno. Para nivelar. Para nivelar. Então nós tínhamos ali uma sala 6x12, não é? Então era cercado por arame farpado, isso em 2013. Olha. Né, em 2013, e nós começamos a ministrar o Evangelho, crer, porque eu creio muito que Deus é um Deus de prosperidade. Amém. E prosperidade não é só dinheiro, nós sabemos disso. Com certeza absoluta. Não é só isso. Então eu creio que Deus é um Deus essa prosperidade é de acordo com a mentalidade de cada um. Porque a Bíblia diz que a semente plantada numa boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então tem pessoas que estão satisfeitas com 30, tem outros que estão satisfeitas com 60. E outros falam assim, não, eu quero 100 vezes mais, Amém. Porque é o que Deus tem para mim. Amém. Então algumas pessoas acham que você pedir para Deus as coisas, para investir no próprio reino, porque, pastor, algo que o Senhor tem nos ensinou, não somente nesse seminário, mas em outra oportunidade que nós tivemos, mudou a história da igreja. Glória a Deus. Mudou por quê? Porque Deus é um Deus que nos faz transbordar. Amém. Então as pessoas acham que a prosperidade é você se tornar uma lagoa e reter, e sempre comprar e ter. Chega uma hora que aquilo lá não te dá paz nenhuma, aquilo lá rouba a alegria do seu coração. Mas quando nós aprendemos que em Cristo, quanto mais eu tiver, mais eu posso transbordar, mais coisas eu posso fazer, e o nome de Deus ser glorificado. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Amém. A Bíblia diz, olha, para que os homens vejam as vossas boas obras e o nosso Pai Amém. Celestial seja glorificado. Amém, eu creio. Então, assim, nós construímos um galpão, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, construímos um galpão, pegamos uma frente na área esportiva, de ação social, e hoje nós atendemos diariamente centenas de pessoas no nosso projeto. Centenas de pessoas no projeto. É impressionante, eu estive lá. Durante o dia vocês tiram
tudo, né? Os bancos, aquilo se torna uma grande comunidade, vem gente de tudo quanto é lugar. Pastor, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, se quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está te assistindo, como você pode transformar, por favor, fique à vontade. Pastor, então, o projeto é o ProRed. E esse projeto nós atendemos hoje em várias áreas. Nós começamos a igreja lá, num campo de futebol. Eu peguei uma bola e convidei o pessoal para jogar futebol lá. E começamos a jogar futebol, comecei a fazer amizade e começamos um projeto esportivo dentro do prédio da igreja. Então, aterramos lá, colocamos 38 caminhões de terra, nós mandamos concretar e começamos um projeto com artes marciais. Uau. E também com futebol, né? Tinha taekwondo, começamos com o futebol, basquete, vôlei, e nós percebemos que as pessoas foram chegando, né? As pessoas foram chegando. Hoje a maior parte dos membros da nossa igreja, lá no bairro São Carlos, Igreja de Cristo Noroeste, vieram através dos projetos sociais. Por quê? Porque todo dia eles estavam ali no prédio da igreja. Então, quando chegava no domingo, nós só tirávamos a estrutura da ação social, dos esportes, e começávamos a ministrar o louvor, a palavra. Então, aquelas pessoas que estavam ali, participando do projeto social, elas se sentiam mais pertencentes à igreja do que os membros que só vinham no domingo. Porque estavam ali todo dia. Então nós começamos, pastor, e colocamos uma rede, toda uma proteção. Você viu lá é um galpão de quase 600, 700 metros quadrados. Colocamos as traves, as tabelas de basquete, os lugares para poder colocar o vôlei. E hoje nós funcionamos lá como, pastor? Hoje nós temos turmas 7 da manhã, 8 da manhã, 7 e 8 da manhã. Aí começa 5 da tarde, 6 da tarde, 7, 8 horas da noite. Então, nós temos turma no funcional, paralelas, temos turma kids, temos uma escolinha de futebol que temos em torno aí de 100, 120 alunos, temos aula de instrumentos, temos pilates. Então, ali gira em torno, todos os dias, diariamente, em torno de talvez aí de 150 a 200 pessoas por dia. Então, assim, não estou exagerando, não. Levando em consideração que só o futebol são em torno de 100 crianças em 2 turmas, em 2 períodos. Olha. Então, esse pessoal hoje são, em grande parte, membros da nossa comunidade. Então, o Evangelho ganhou não somente espiritualmente, mas também nós estamos vendo as pessoas cuidando da própria saúde. Porque eu entendo o seguinte, pastor, se você ganha o direito de falar no coração da pessoa, e a pessoa vê que você está preocupada com ela e não querendo simplesmente transformá-la em um crente, então você tem mais oportunidade, mais autoridade para ministrar o coração dela. Eu tenho muitos testemunhos que eu poderia contar aqui. Sabe, pastor? Muitos testemunhos de pessoas que estão conosco, eu quero te trazer que a vida foram transformadas. Quero te trazer outro dia aqui, para você começar a dar esses testemunhos de pastor, transformação. um dia faleceu alguém da comunidade e tentaram fazer na igreja deles lá e não pôde por algum tipo de evento. E a pessoa ligou para mim 2 horas da manhã, perguntando se nós podíamos ceder para o velório. Eu falei, claro, podemos na hora, nós fizemos muito. Tem muitas pessoas lá na igreja que vieram porque nós cedemos o espaço para velório. Olha. E outras coisas, pastor, casamento comunitário de centenas de pessoas. Então essa pessoa, depois do velório, nós mobilizamos a igreja para servir café, servir água, usar os banheiros, oferecemos toda a estrutura. Amém. Então, no outro dia, no dia do sepultamento, um dos filhos chegou em mim e falou assim, pastor, eu vim aqui te pedir perdão. Olha. Porque eu falava mal de vocês, eu dizia, olha, ninguém faz o que esse pessoal está fazendo isso se não tiver segundas intenções. Esse pastor está querendo alguma coisa. E agora o Senhor cede o espaço, nos serviu aqui de forma carinhosa, toda a atenção, toda a igreja mobilizada para o velório do meu pai, e vocês não pediram um centavo. Olha. Então, assim, são famílias que estão conosco. Né? Meu pastor, que vontade de ficar aqui um tempão, mas a gente tem uma limitação de tempo.
eu queria te agradecer, mas te agradecer muito, de todo o coração. Vamos marcar uma outra vinda sua para você continuar testificando. Eu imagino que tenha muito testemunho aí, mas obrigado por atender o nosso convite. Você enriquece e muito esse programa. Amém? Querido, eu quero que você fique aí só mais um instantinho para as nossas mensagens e a gente volta com o Momento Prosperando. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas eu nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Olá, estamos de volta no seu Momento Prosperando. E eu venho tratando nessas últimas semanas sobre quebrando maldições. Nós já falamos sobre existe, não existe, como funciona, como não, você já sabe, se não, é só voltar lá e assistir as nossas explicações. Mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais. Eu quero falar hoje sobre a terceira maneira de nós entrarmos debaixo de... É possível? Pastor, tal... Eu quero que você me acompanhe. Hoje eu quero falar sobre legalidade. Qual é a legalidade? Pastor, eu posso dar alguma legalidade sem saber? Deixa eu te... Só para você se posicionar, eu tenho uma experiência... Alguns anos atrás, eu tenho um amigo muito bem sucedido, ele é um advogado, nós praticamente crescemos juntos. Ele tinha muita dificuldade de aceitar essa questão de quebra de maldição. Ele dizia, não, Jesus já se fez maldição, ele já cravou o escrito da dívida, verdade, tudo isso é verdade, a gente já viu isso. E eu disse, Deus, como eu posso falar com ele de uma maneira que ele possa entender? Me dá um exemplo. E Deus me deu um exemplo. E eu disse para ele, imagine que eu conheça alguém. Vamos dar um nome fictício, o João. Conheci o João. Gostei do João. João é um cara legal, bacana, inteligente. E a minha amizade se solidificou com ele. E de repente eu resolvo abrir um negócio com ele. Mas faço tudo certinho, tudo bonitinho, registro na junta comercial, sabe, trabalho com nota, registro empregado, faço tudo, abro um negócio, começamos a funcionar. Mas, por algum motivo,
aquele negócio não funcionou, não deu certo. E um dia eu chego para o João e digo, João, esse negócio não está dando nem para um, quanto mais para dois. Faz o seguinte, fica com esse negócio, ele é seu. Eu vou procurar outra coisa, vou fazer outra coisa. E de repente, eu estou lá sem fazer nada, perdidão, encontro, vamos colocar outro nome, um Mário. Encontrei o Mário. E o Mário está com muita grana, o Mário é um cara bem sucedido, e de repente o Mário chega para mim e fala assim, pastor Walter, você está fazendo o que aí? Eu digo, nada. Ele diz, pastor, vem trabalhar comigo, eu preciso de uma pessoa de confiança para fazer girar o capital, vem trabalhar comigo. Eu estou lá perdidão, não estou fazendo nada, resolvo me juntar ao Mário e fazemos uma nova sociedade. E essa nova sociedade vai de vento em popa, estou na bênção, né? A coisa dando certo, mas o João ficou lá atrás no prejuízo. E um dia o João está mexendo na papelada, imposto estadual, municipal, federal, aquele monte de coisa, e o João perdido lá, e de repente o João encontra o contrato social. E ele vê lá a minha assinatura. E ele diz assim, peraí, essa empresa não é só minha não, é minha e do pastor Walter. Eu estou aqui me matando e ele está lá ganhando dinheiro, né, com o Mário. Ele diz assim, não, peraí, esse negócio não está certo não. E ele pega e vai me procurar. E ele chega lá para mim, eu lá com o Mário, ganhando muito dinheiro. Ele diz assim, pastor Walter, lembra desse documento aqui? Está vendo aqui, tem sua assinatura. Você está aí ganhando muito dinheiro, mas tem uma empresa lá que se for para falência, seu nome vai também. Se os títulos forem protestados, o seu nome vai também. E eu pergunto, qual deve ser a minha reação? Ah, não, João, problema seu. Eu passei a empresa para você, eu dei para você. Você deveria ter cuidado e você não cuidou. Essa é a minha reação? Não. Aquele documento é legal. Aquela assinatura é minha. Eu, na verdade, fiz um contrato e aquele contrato é válido. Não é? O que eu devo fazer? Agora eu estou numa nova sociedade. Agora eu tenho recursos. Agora, poxa vida, eu posso chegar para o João e dizer, João, me desculpa, me perdoa, falei com você. Vamos lá na junta comercial, onde for necessário, vamos lá, cancela, anula, rasga esses contratos, desfaz tudo. E volto, depois de ter feito tudo isso, cancelado, anulado, desfeito, tudo, tá tudo bem, João? Acabou? Volto para a minha sociedade lá com o Mário e continuo na bênção. Esse é o procedimento correto. Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Quantas pessoas, quando estavam lá no mundão, né, fizeram tantas coisas erradas, deram legalidade a demônios para entrarem na sua vida, fizeram pactos, sacrifícios, oferendas, benzimentos, fizeram tanta coisa, ou seja, deram uma autorização legal para demônios entrarem nas suas vidas, e eles entraram. E de repente aquilo não funcionou, não deu certo, o que ele faz? Ele abandona. Ele abandona. E lá na frente acontece o quê? Ele encontra Jesus. E Jesus está oferecendo salvação, gozo, paz, alegria, prosperidade, uma família abençoada, feliz. E ele se une a Jesus Cristo e faz uma nova sociedade. E essa nova sociedade vai de vento em popa. Está na bênção. Mas um dia, o inimigo que ficou lá atrás no prejuízo, chega para ele, tá tudo bem aí, né, com Jesus, que legal. Mas lembra que aquela vez você fez um sacrifício? Você me pediu para entrar na sua vida, você me pediu para mudar a sua história, você me pediu para dar esse emprego aí que você tem, eu que dei para você, eu que consegui isso para você. E agora ele está dizendo, olha, você fez isso, você sacrificou, você fez oferenda, você fez um pacto comigo. E agora você não pode simplesmente dizer, não, eu não quero mais saber disso. Não! O documento é legal. Pastor, então, e agora o que eu faço? Agora você tem que entender uma coisa. Nessa nova sociedade,
tem duas coisas tremendas: poder e autoridade. Poder e autoridade. Lá na cruz, Jesus conquistou vitória para você, te dando poder e te dando autoridade. Você diz: fiz. É verdade. Quando ele vier te mostrar o pacto que você fez, você diz: verdade, fiz mesmo. Tem mais alguma coisa? Ainda digo, tem mais alguma coisa? Ah, você foi lá, pulou as ondinhas, você foi lá e na cachoeira, você fez lá. Não importa, ele vai te... Verdade, tudo isso eu fiz. Mas agora, por causa do sacrifício da cruz, eu usando a autoridade que há no nome de Jesus e usando o poder que há no sangue de Jesus, você fala: eu cancelo, eu anulo, eu desfaço todo pacto, toda legalidade que eu dei a esses demônios para agirem na minha vida. Agora eu cancelo, eu anulo, eu desfaço. Em Cristo Jesus você tem poder e autoridade. Ele pagou o preço, mas eu me apodero do poder, eu me apodero da autoridade que há em Cristo Jesus para desfazer a própria autorização que eu dei para demônios. Em Cristo Jesus, Ele me dá poder e autoridade para fazer isso. Sem Ele você não consegue fazer. Mas em Cristo você tem poder e autoridade para fazer. Eu não sei como está a sua vida, talvez travada. Você fala: pastor, aceitei Jesus, mas tem tantas coisas. Eu me lembro de um senhor, alguns anos atrás, ele disse assim: olha, eu por 16 anos, olha a expressão que ele usou, eu fui cavalo de Satanás. Cavalo. Ele fiz todos os pactos e oferendas que você possa imaginar. Ele diz: e eu me converti. Ele diz: hoje eu sou presbítero da igreja e já por 16 anos eu estou servindo ao Senhor. Ele diz assim, há 12 anos, perdão, mas por 16 eu servi Satanás. Ele diz: e por 3 vezes Tranca-Rua se apresentou para mim dizendo: eu vou te destruir. E eu dizia: quem é você? Quem você pensa que é para tentar me intimidar e destruir? Ele diz: em nome de Jesus sai. E em nome de Jesus sai mesmo. Mas como tinha o direito legal, voltou. E apresentou: eu vou te destruir. Ele disse: em nome de Jesus sai. E em nome de Jesus sai mesmo. Mas como tinha o direito legal, voltou. E apresentou e disse a 3ª vez. Ele disse: pastor, como é? Eu não entendia. Ele disse: agora eu estou entendendo. Há uma legalidade que eu ainda não tirei. Mas hoje, em nome de Jesus, você pode tirar essa legalidade que você mesmo deu a Satanás. Em Cristo Jesus, você tem poder e autoridade para desfazer. Eu quero orar com você. Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher, que talvez hoje, sentindo as mãos e os pés amarrados, não podendo fazer nada, se sente preso, impossibilitado de prosseguir. E talvez, olhando para trás, ele não identifique as legalidades que ele tenha dado de alguma maneira, a demônios para agirem na sua vida. Mas hoje, em Cristo Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade para cancelar, anular, desfazer todas as amarras. Em Cristo Jesus, ele tem poder para isso. Nós usamos a autoridade que é no nome de Jesus e o poder que é no sangue de Jesus para desfazer todo o laço, todo o grilhão, toda a cadeia. Nós renegamos todos os pactos, caem por terra agora e declaramos que só temos um pacto com Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, com Ele e somente com Ele. E eu declaro libertação na sua vida hoje, em nome de Jesus.